Se Jesus era onisciente na Terra, como poderia ser 100% homem? E será que Jesus sofreu realmente? Vemos em outros vídeos da playlist Atributos Divinos de Jesus que, pontualmente, seguindo a vontade de Deus Pai, Cristo usou sua onisciência estando aqui na Terra. Mas fica uma pergunta no ar: se Jesus tinha consciência de ser verdadeiramente Deus, se usava a onisciência de vez em quando, ele já não é verdadeiro homem, semelhante a seus irmãos em tudo, exceto no pecado? Na carta aos Hebreus, lemos: porque não temos nele, em Jesus Cristo, um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Como Jesus sofreu de verdade se ele conhecia o fim glorioso de todo esse sofrimento? Pensar desta forma, meus irmãos, que Jesus não sofreu de verdade porque conhecia toda a sua paixão e também a sua vitória sobre a morte, é ignorar completamente os mestres e santos de todos os tempos. Repetindo, de todos os tempos. Para os mestres e santos da história do cristianismo, São João estava certíssimo quando disse: como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Ou, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Meus irmãos, São João, em seu evangelho, está afirmando que Jesus sabia de tudo que ia acontecer com ele. E tudo é tudo. Jesus sabia, sim, de antemão, o que aconteceria: a paixão, a crucificação e até a ressurreição. Se não podemos negar que Jesus sabia tudo, que usava a sua onisciência pontualmente, ficamos com a seguinte questão: o que é ser um homem autêntico para que essa informação de que Jesus sabia de tudo não rompesse a verdade fundamental que Cristo era igual a nós, homens, exceto no pecado? Para os evangelistas e toda a tradição, a presciência de Jesus não exclui que o mestre da vida foi um homem autêntico. E o que seria um homem autêntico para a tradição cristã? O que significa Jesus verdadeiro homem para a tradição cristã? Primeiro ponto: Jesus compartilhou a sorte de todo homem no tocante às alegrias, aos sofrimentos e à própria morte. Segundo ponto: Jesus foi infinitamente superior a todos os homens no plano da vida moral ou na santidade. E terceiro ponto, talvez o mais importante: mesmo Jesus sendo verdadeiro homem, Jesus era diferente dos outros homens em alguns aspectos derivados da chamada união hipostática. E o que é isso? Já falamos em outros vídeos. Conforme o Concílio de Calcedônia, em 451
depois de Cristo, em Jesus há um só eu, pessoa divina, e duas naturezas, a divina e a humana. Jesus Cristo não tem dupla personalidade. Tem um só eu, um só sujeito divino. Ora, meus irmãos, partindo desta verdade da união hipostática, Jesus, sendo Deus, tinha a onisciência que Deus tinha e tem, mas se expressava por conceitos e palavras humanas, frutos de uma inteligência humana. A inteligência divina do Verbo se comunicava à inteligência humana de Jesus, segundo as capacidades desta mesma inteligência humana. Em outras palavras, Cristo, enquanto homem, sabia tudo o que Deus sabe, dentro das modalidades de toda inteligência humana. Como no segundo ponto, Jesus foi infinitamente superior a todos os homens no plano da vida moral ou na santidade, também o saber divino da pessoa divina do Verbo se comunicava ao saber humano do Filho de Maria para que ele o pudesse utilizar pontualmente, seguindo a vontade do Pai, sem quebrar as regras do primeiro ponto. Jesus compartilhou a sorte de todo homem no tocante às alegrias, aos sofrimentos e à própria morte. Em palavras mais simples, Jesus, como homem, foi semelhante a nós em tudo, com exceção daqueles pontos e momentos em que a semelhança dificultaria a sua missão de Salvador, de cumpridor da vontade do Pai Celeste. Jesus teve santidade perfeita, ao contrário dos homens, e também o conhecimento do plano divino e do seu próprio mistério da encarnação, ao contrário dos homens. Quando o evangelista afirma que Jesus crescia em sabedoria, está nos dizendo que, com sua inteligência humana, organizava em categorias do pensamento humano aquilo que, como Deus, ele conhecia. Não adquiria noções novas ignoradas por ele até dado momento histórico. Não. Isso atacaria em cheio o conceito de união hipostática em todos os seus detalhes. Sabendo de tudo isso até então, podemos tentar responder: Jesus Cristo sofreu de verdade? O conhecimento que Jesus tinha de sua divindade e da sua glorificação, por exemplo, não tornou suas dores mais leves. A paixão de Cristo perderia até o seu valor salvífico se Jesus não soubesse da encarnação, da sua missão de Salvador. Vale lembrar que muitos homens sofreram mais do que Cristo naquela época, em seu corpo físico. Cristo pendente da cruz durou 3 horas apenas, enquanto naquele momento histórico os crucificados pendiam vários dias. Não podia nem diminuir seus sofrimentos com golpe de misericórdia. Reflitam, meus irmãos, se Jesus sabia que era filho de Deus, se Jesus sabia que veio salvar o mundo e decidiu por se entregar e não usar seus atributos divinos para fugir de sua missão, os seus sofrimentos tornam-se muito mais profundos. Eram os sofrimentos de uma pessoa divina que conscientemente sofria na natureza humana assumida voluntariamente
para nos salvar. E mais, a dignidade divina infinita de Jesus sofredor, porque se tratava de pessoa divina, fazia com que essa dor tivesse intensidade única e que nenhum homem poderia superar. Ele não sofria só fisicamente. Jesus sofria em seu coração, vítima de um amor que os homens debocharam e debocham até hoje e debocharão até o fim dos tempos. Jesus padecente via com total e única clareza o horror do pecado, que é ódio a Deus e fator de desgraças para os homens, e que se repetiria até o fim dos séculos. Podemos comparar Jesus a um artista. Ele tem uma intuição genial e tenta fazer passar para a realidade através de suas faculdades humanas. Por exemplo, a escultura que imaginou. Com certeza, meus irmãos, a obra terminada no plano físico, no caso, a escultura, será apenas uma pálida expressão daquilo que, primeiramente, o artista intuiu em sua mente. Ora, um gênio artístico está no grupo dos homens autênticos, sem dúvida. Assim aconteceu também com Jesus Cristo. E, por fim, podemos compreender que, já que Cristo tinha presciência e que sabia tudo o que Deus Pai sabia, ele teve fé. Acontece que fé pode ser um conhecimento claro e escuro de Deus e do seu plano, como os homens comuns podem ter, se tiverem a virtude teologal da fé. Ou também pode significar confiança, abandono, total entrega a Deus. Jesus, meus irmãos, teve somente essa segunda forma de fé. O Novo Testamento se cala sobre a fé de Jesus. Só diz que foi fiel. Paulo diz: por isso, estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé e não na visão. Para Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a fé é o regime dos que vivem no exílio, longe do Senhor. Ora, Jesus teve fé no sentido de confiança, abandono, entregou-se ao Pai e, sim, viveu esse regime de simples peregrino enquanto esteve sobre a terra. Somente nesse sentido, Jesus, sim, teve fé. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.